Olá, que bom ter a sua presença aqui comigo novamente, né? Estamos no programa E Sabe o Quê? Siga o nosso canal, ele é novinho, preciso de seguidores. Vai lá, segue, ativa o sininho para receber as notificações. Faça um comentário, dá o seu joinha. Para mim é muito importante para o canal. Um canal que vai trabalhar, curar, né, na real, cegueiras culturais, históricas, acabar com achismos e trazer um pouco de cultura para esse povo tão sofrido, o brasileiro, que aqui no Brasil há muita beleza ainda. Eu sou Altair de Aguiar Prado, sou professor, historiador e agora apresentador desse podcast que tenho tanto carinho. Hoje o assunto é um pouco mais pesado, né? É um assunto que tem que ser falado e nada mais que uma especialista de peso, de honra, para poder dialogar sobre este tema. Eu vou ler primeiro, antes de apresentar a minha convidada, estatísticas. O levantamento aponta que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por homens. Quanto menor a renda, maior a chance da mulher sofrer violência doméstica. Né, Kátia? Mais ou menos. Mais ou menos? Diz o estudo. Mais de 25,4 milhões de brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por homem em algum momento da vida. Segundo Data Senado, tá? A gente tem uma fonte. Desse total, 22% declararam que alguns desses episódios ocorreram nos últimos 12 meses. A fonte é Agência Senado, eu não trago nada sem fonte, sem achismo. E eu trago aqui Kátia Moledo. Ela já apareceu num episódio, mas uma outra situação. Só que hoje eu quero explorar mais, porque eu sei que ela é muito competente para falar desse assunto. Até porque ela lida, né, com a autoestima e com o amor próprio. Kátia, por favor, se apresente. Oi, que bom estar aqui. Muito obrigada de novo pelo convite. Meu nome é Kátia Moledo, então eu sou psicóloga especialista em psicoterapia do esquema. Terapia do esquema e TCC. O que é terapia do esquema? É uma terapia que é um braço da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Primordialmente, ela foi criada para tratar de transtornos de personalidade. Só que daí foram estudando mais e perceberam que ela é muito útil para tratar várias outras coisas mais comuns do dia a dia, como depressão. E você é especialista? Sim, eu sou especialista. E é uma área muito difícil, né, Kátia, de trabalhar? É difícil, mas quem já está acostumado com esse trabalho, então acho que fica tudo bem, né? É o nosso campinho mesmo. Cada um no seu quadrado, né? Kátia, a minha primeira pergunta, por que eu fico com alguém que me trata mal? Essa pergunta é muito importante. É porque, assim, as mulheres estão acostumadas a serem tratadas mal. Simplesmente. Então isso é cultural. É cultural, porque existe uma desigualdade de gênero que a vida inteira, desde quando o mundo é mundo, existe essa desigualdade de gênero. Então, as mulheres nunca foram tratadas de uma maneira equivalente aos homens. Então, quando nasce um homem, quando nasce uma pessoa do sexo masculino, ele já é tratado diferente naquela família. Uma menina é tratada de outra maneira. Então, a menina, ela não pode sentir raiva, ela tem que obedecer mais, ela é ensinada a sentar com as perninhas fechadas, a ser elegante, a fazer isso, fazer aquilo. Então, ela já é criada, então tem toda uma cultura histórica por trás, tem uma transgeracionalidade. O menino tem, mas em outro aspecto. O menino está com mais poder sobre a sociedade, ele não passou por desigualdade, né? Desde quando o mundo é mundo, os homens sempre tiveram um privilégio. Nossa. Antigamente, as mulheres não podiam nem estudar, nem ler certos livros. Votar. Não podiam votar, não podiam estudar. As mulheres, elas precisavam fazer coisas da casa, aprender bordado, crochê, tricô, cuidar dos filhos. Não é tão longe isso, viu, Kátia? Não, foi ali no século 1940, 50. Quer ver uma coisa? Eu falo para minhas alunas, que falam, essas alunas que não querem mais nada com nada. Eu falo assim, se vocês estão numa sala junto com garotos, isso é um progresso histórico. Porque nem na sala de aula vocês podiam estar. Quando vê as meninas, sabe, os meninos no geral. As crianças no geral. Aí um aluno fala, mas você é menina. Eu já rebato isso, mas de qualquer maneira eu falo. Historicamente, Kátia, eu vivo a história. Se esta sala está com meninos e meninas, é porque foi um avanço histórico, que nem isso podia antes. Não podia. Não é? A sua mãe, a minha mãe passou por isso.
Hoje eu consigo ver, Kátia, que a minha mãe sofreu de certa forma, ela foi criada para ser a dama. E aí, ela acabou pondo esse papel acima de qualquer outro. E dando poder para quem não deveria. Não tô falando que meu pai é abusador, pelo amor de Deus, eu amo meu pai, não tem nada a ver. Mas assim, acabou dando. Então, mas todos os homens abusaram das mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. E eles serem homens. Porque já existe essa desigualdade de Que poder. legal. Então, as Viva, mulheres Nete. precisam fazer uma coisa e os homens precisam fazer outra coisa. Então, o trabalho que as mulheres têm é muito mais intenso do que o trabalho dos homens. E ainda quando veio essa a tentativa, né? Porque ainda é uma tentativa de igualdade de gênero, porque não está. Tá muito As longe mulheres ainda. tá muito longe, porque as mulheres agora estão pior, estão mais sobrecarregadas ainda, porque elas têm que trabalhar fora, cuidar da casa, pagar conta, criar os filhos e ainda serem E boazinhas. você não acha que elas, por querer igualdade, acabaram abraçando coisas que realmente pesaram para elas, assim, de uma certa forma? Vamos lá, o que você acha, eu Kátia? acho, porque assim, se tivesse a igualdade de fato, por exemplo, Tira mais um a pouquinho do igualdade microfone. salarial, Obrigado, minha querida. a igualdade salarial, a educação fosse mais Plural. plural para todo mundo, as mulheres não se submeteriam a tantas coisas. Porque as mulheres se sentem cobradas. Então, eu trabalho o dia todo, mas então eu tenho que... Se eu resolvi trabalhar, como a responsabilidade da casa é minha, então eu preciso dar um jeito, das minhas horas vagas, eu cuidar da casa, porque não tem quem faça. Sim. Então, as mulheres não estão conseguindo se empoderar em relação a isso. Mas por que uma mulher fica tanto tempo em abuso, né? Sim. Primeiro, tem os tipos de abuso. Sim. Então, tem o abuso físico, o abuso emocional, o abuso patrimonial. Kátia, eu não sabia disso. Às vezes a gente acha que o abuso é só o tapa. Não. Tem vários tipos de abuso, né, Kátia? Tem. Então, assim, o abuso, ele nunca começa com um tapa. Não. Um abusador, ele começa sendo muito maravilhoso com uma mulher. Igual a moça ali estava me falando. Nos bastidores, né? Então, um abuso, ele começa com um homem sendo fofo, sendo muito fofo. Só que é um fofo raso, mas as mulheres não percebem. Por que as mulheres não percebem? Porque a gente está acostumada com a desigualdade, porque a gente já viveu violência na infância. Se não foi pelo pai, foi por algum irmão, foi por alguém. Não estou dizendo violência sexual, não. Sim. É violência emocional, violência física, violência psicológica, violência moral, Sim. Nossa, Kátia. violência patrimonial também. Nossa, você ser extorquida, tirar dinheiro, Aham. tirar dinheiro. Kátia, a pergunta que eu fiz foi muito forte mesmo, né? Ficar alguém que trata mal. É um emocional tão abalado. Você sabe, porque, Kátia, a pessoa ela tem noção de que ela está sendo tratada mal. Não. Não tem? Não. Jura? Tem muitas mulheres, eu digo assim, quanto maior o abuso que uma mulher está sofrendo, mais cega ela está naquele momento da vida dela. Então, se ela está sofrendo abuso há 1 ano, Mentira. se ela está sofrendo abuso há 20 anos, mais cega ainda ela Ela tá. não percebe? Não. Ela acha que é o quê? Aquilo é normal para ela. Se não for um abuso físico, as mulheres só percebem quando ela tomou uma porrada mesmo. Agora, o abuso moral não. O abuso moral, patrimonial, elas acham que elas fizeram alguma coisa errada, que é porque elas Ainda ficam se sente culpadas. A autoestima delas Totalmente vão no baixa. chão. Vai no Kátia, chão. mas peraí, só um minuto. Peraí, a pessoa, ela se sente culpada? Se sente culpada. Porque a mulher, ela foi criada para ela nutrir a família. Então, tem muitas frases que a gente escuta. Uma mulher, tá escrito na Bíblia, né? Uma mulher edifica o lar. É um absurdo isso. A família edifica o lar. Uma foi criada mulher assim, não Ivonete? edifica nada. Não? É muita responsabilidade para uma mulher falar que ela edifica o lar, que por causa dela acontece coisas positivas ou negativas dentro de uma família. Não, não é. Então, quando acontece coisas negativas dentro da família, a mulher se culpa e aí ela se subjuga. Então, isso é um abuso psicológico, emocional. Psicológico. Sim. Cara, é possível identificar abusos em pessoas? Você está uma consulta, uma sessão, ou você está batendo um papo com a pessoa. A sua visão clínica que você tem já perdeu, já não tem mais aquela visão leiga da coisa. Não. Ela conversando com você, você já consegue perceber se ela está sendo abusada ou não? Rapidamente, assim, num clique. É o quê? É o gesto, é o olhar, é a maneira de falar? Não, quando ela conta qualquer coisa a respeito da vida dela, eu já sei que aquilo é abuso. Você já consegue ter essa percepção? Já. Mas eu não posso jogar pra ela que ela...
Como Olha, você faz? isso que você faz. Aí eu vou direcionando ela, chama questionamento socrático. Aí eu vou direcionando ela para que ela entenda que aquilo que ela tá vivendo é um abuso. Cai a ficha dela? Às vezes. Depende. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu reparo que a maioria das mulheres que tem mais de 30 anos, todas, inclusive eu, já sofremos abuso. Todas. É unânime. Não existe uma mulher que não sofreu. E as mulheres sofrem abuso até de outras mulheres, sabia? É isso que eu ia perguntar. A gente tem uma causa muito defesa, né? A mulher sofre abuso do homem. Homem sofre abuso de mulher? Também. E aí, Kátia, como é que o homem, qual a característica principal? Tem alguma? Então, Quando a mulher, ela é abusadora. Então, às vezes a mulher se torna abusadora por tanto abuso que ela já sofreu. Ela se torna uma Ou seja, uma é um abusadora. espelho. Se ela não for uma psicopata perversa, né? Que tem. Se ela não for uma psicopata perversa, ela vai ser uma mulher que tá muito machucada. Então, ela vai já mandar... Você tá falando de abuso físico ou emocional? Os Porque dois. tem também. Vamos falar os dois. Então, uma o mulher... físico, eu acho que é assim... Pode bater no cara. Existe também. Mas É que o abuso físico, do meu ponto de vista, dói menos. é o outro que dói mais. Então, vamos imaginar. Uhum. Uma manipulação. Uma manipulação é um abuso psicológico. Por exemplo, você acha que tem maridos que são abusados pelas esposas nesse sentido? Sim, tem sim. Porque qualquer ser humano pode cometer abuso contra o outro. Não é só o homem que abusa. As pessoas abusam. É da natureza humana. É da natureza humana dentro de alguma patologia. Porque uma pessoa saudável, ela não É isso que eu ia falar, abusa. adorei. Dentro da patologia, né? Porque pra você ser um abusador, você não é saudável. Não. Então, só uma pessoa que tem algum transtorno, enfim, não dá pra ficar diagnosticando, mas uma pessoa saudável, ela não abusa. Não abusa. Mas não existe tanta gente não saudável assim nesse mundo, né? Sim. A gente vive numa sociedade meio doente, né? Assim, que eu digo, tá precisando de tratamento. Hoje, principalmente hoje. Porque são tantas bandeiras levantadas, Kátia, só que na hora do vamos ver... Então, eu acho que agora a gente tá passando por uma fase de mudança no mundo, né? Sim. O mundo tá em chamas, assim, chamas de sentimentos, assim. De transformações. De transformações. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente ia ficar lá atrás ainda. Kátia, por exemplo, hoje você é casada e você não vejo seu marido sendo abusador, nem que quisesse, Kátia. Te conheço há muitos anos, Kátia. Você sempre foi uma pessoa muito determinada. Você acha que para uma pessoa determinada é mais difícil alguém ser abusada? Quando a pessoa é muito determinada. Kátia, te conheço. Quem não sabe, tá? Conheço a Kátia. Eu me tem faço 6 anos de de santa. idade. 6 anos de idade, tá? Eu acho que eu já cometi alguns abusinhos, assim, Sim, não, viu? mas assim, Kátia, você ser abusada por alguém, eu acho que você foi muito determinada. Eu acho meio difícil. Eu já fui abusada. Você já foi abusada? Já fui, eu declaro, eu já fui abusada. Eu já fui abusada por pessoas da minha família, inclusive, não sexualmente. Nunca fui abusada sexualmente. Família adoece? Depende da família. Você fala... Tem abusador na família? Moral, intelectual, não tô falando... Isso, abuso psicológico. Abuso físico, abuso psicológico. Eu declaro, eu já fui abusada. Eu não me coloco fora dessas mulheres com mais de 30 anos que eu contei, não. Que linda. É. Deixa eu falar uma coisa, mas eu tô aplaudindo pela atitude dela, tá, gente? Não porque ela aconteceu com ela, coitada. Coitada eu também não, que não existe coitada. E você conseguiu lidar bem, Kátia? Você conseguiu superar? Então... O processo de trabalho... Porque, primeiro, eu não sabia que eu era abusada. Eu achava que aquilo era o normal, que era a família que era daquele jeito. Era uma família constituída por mais homens do que mulheres, e os homens tinham o poder. E eu tinha que ficar ali, boazinha, quietinha, aguentando tudo. Eu só fui mesmo considerar que eu estava sendo abusada, sinceramente, dos anos 2000 pra cá. É pouco tempo, gente. É pouco tempo, porque eu tenho mais de 40. É pouco tempo. 28, cara. 28 pros estranhos. Pros íntimos, eu tenho mais de 40. De 40, né? Mas Então... é difícil de admitir também que foi abusado, né, Kátia? Então, e é justamente isso que as mulheres precisam fazer para sair da Falar. condição de abuso. Tem que falar. As mulheres precisam admitir que elas estão sendo abusadas. Quando você aborda, que você falou que já bate o olho, já consegue ver, você falou que usa uma técnica aí da psicologia, a gente pode usar a palavra ferramenta terapêutica? Pode. Pode, né? Muitas você consegue dar o estalo na pessoa. Muitas mulheres ou homens, você também consegue. Eu tenho certeza que você também já deve ter alertado homens. Sim, nossa, eu atendo um moço atualmente que ele sofre muito abuso da mulher.
E aí você vai fazer... O seu trabalho é não libertá-lo, mas fazê-lo com que ele entenda para que ele possa... Ele precisa entender que ele sofre um abuso para ele sair da condição de abuso. Porque ninguém merece sofrer abuso, né? Nem homem, nem mulher. Mas é que mulheres sofrem com mais constância, né? As mulheres... Quem usa mais o filho para abusar? O homem com a mulher ou a mulher com o homem? Eu acho que os dois. Isso filho é alienação vira uma parental, arma, né? o O filho filho vira vira uma uma arma. Eu acho que os dois fazem isso. Pecado, né, Kátia? É. Eu acho que os filhos, os dois. Esse tipo. Isso é uma coisa que tá ali. É. Quero te atacar, vou usar os filhos. É uma judiação, né? Sim, e se você falar, é morto. Há um perfil de abusador ou características? Você consegue identificar quem é abusador? Um perfil? Eu consigo. Porque assim, quanto mais fofo ou mais calmo parecer a pessoa a princípio, aquele é um abusador. Em potencial. Sério? É. É porque ele não se mostra, porque O um mais abusador... estressadinho já pode ficar tranquilo. Não, porque o abusador nato mesmo, o abusador, ele vai atrás de uma vítima. Eu até tava falando também lá nos bastidores, eu tava falando que às vezes o papel muito mulherzinha... Eu tenho um papel mulherzinha, eu sei disso, não que eu goste muito disso, mas é o meu jeito que eu vou fazer, né? Assim, o meu jeito de me comportar. E é justamente Tão lindo. essa característica que atrai os abusadores, as mulheres que As parecem delicadinhas. mais delicadas e mais frágeis. Mas as empoderadas também não estão longe, não estão livres, elas né? também sofrem abuso. Mas, assim, os abusadores mais delicados, mais fofos, assim, eles acabam se atraindo por esse tipinho, assim, das mulheres, que é uma mulher mais feminina. Sim. Então, e aí ele começa dando todo o amor do mundo pra Aí mulher. você cai, a pessoa E cai. a mulher cai, porque as pessoas são carentes. Não é mulher que é O carente. ser Isso humano. também é uma coisa que a gente deve mudar. Mulher não é carente, o ser humano é carente. Sim. Então, as mulheres querem ser amadas, os homens também querem ser amados. Então, a mulher cai nesse joguinho que eles demonstram assim que eles vão dar ao mundo, que a mulher é a pessoa mais importante. E eles demonstram isso sem muitas vezes sentir alguma coisa por aquela mulher. Eles não sentem nada por aquela mulher. Só que eles precisam, egoicamente, da atenção daquela mulher. Você tá me falando, eu falo que esse podcast é pra realmente tirar achismos, né? Agora tá me vindo na cabeça um monte de churrasco que eu fui. Que você vê. Aí eu comecei a namorar agora. Ele é lindo. Aí o cara vem, traz um pratinho de churrasco, fala que lindo. E todas essas pessoas, no final, sofreram abuso. E separaram. Esses casos que eu te falei. Ai, um doce, é um anjo. Você conhece essas pessoas? Você tá me Não, dizendo eu tô falando que... assim, essas pessoas que eu tô falando, eu tô lembrando de algum churrasco, por exemplo, de algumas pessoas Aham. que eu lembro assim, eu comecei a namorar num churrasco. Eu falei, quem é? Ah, tá. E a pessoa toda simpática, nossa, carismática, não sei o quê. E aí eu percebi, foi uns 4 pessoas que aconteceu isso, um churrasco, festa de aniversário, que você conhece nesses lugares. É um love bomb. Exatamente. Exato, cara. Quando eu percebi, depois de um tempo, acabou. O cara começou a me trair, o cara começou não sei o quê, o cara começou a me tratar mal. E eu percebi, agora você tá falando, cara, tá vindo a ficha de que esses 4... Quando o amor é oferecido depressa demais. Porque claro que tem relacionamentos casar. que começam bem. Oh, não. Isso, Altair. Não, e assim, no churrasco, ser amigo, então você é meu amigo também, e traz a pessoa na bandeja, tá? 4 casos, Ivonete, eu tô lembrando agora, 4 casos, pessoas. Essas pessoas. E no final, aí eu falo, gente, a gente convive com abusador. Kátia, eu tô lembrando de 4 pessoas. Kátia, você é poderosa, hein? A Tô gente lembrando de 4 convive. pessoas agora. Porque eu lembro no churrasco, depois de uns 3, 4 meses, nenhuma delas ficou com ninguém. Porque a pessoa fugiu, traiu com outra, saiu com amigo, mas primeiro fez algo, tirou a autoestima da pessoa. A primeira coisa que ele faz é tirar. Primeiro, ele oferece o amor que ela nunca teve. Porque, geralmente, as mulheres que Kátia sofrem do abuso céu, e você é boa, hein? se mantêm no abuso, elas já foram abusadas. Quer eu pegar água aí, Ivonete? Pode ser qualquer uma. Então, as pessoas que... Pode falar, que as aqui é um mulheres podcast. que estão no abuso por um período longo, Só uma. elas já sofreram abuso em algum momento da vida delas. Kátia, você me fez cair agora uma ficha. E quando uma mulher sofre abuso, ela fica meio cega, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. E não ouve ela conselho, fica em né? dúvida. Não porque tá na fase apaixonada. Ela fica em dúvida do que tá acontecendo de fato com ela. Ela não entende se o cara tá falando que a roupa dela tá escandalosa demais ou se o cara tá loucamente apaixonado por ela. Ai, como ele é maravilhoso, ele cuida de mim. Porque geralmente essas meninas não foram muito bem cuidadas. Não, né? Não. Então, elas acabam... A princesinha do pai, aquela filha, também pode ter uma tendência a sofrer abuso?
Pode, qualquer mulher. A mulher já tem a predisposição ao abuso por conta da desigualdade de gênero. Isso é Então, a mulher, ela ganha 20,5% a menos do que os homens até um hoje. absurdo. 20%. Então, é muita diferença. Então, uma mulher na mesma profissão que um homem, ela ganha menos que um homem. Então, isso também faz com que as mulheres sofram muito de abuso, de violência patrimonial. Eu queria falar uma coisa. O levantamento aponta que 3... E quando menor a renda, maior a chance. Você falou, depende. Eu quero te perguntar nesse seu depende, por exemplo, hoje isso já está caindo? Porque assim, a gente pensa que as mulheres pobres, elas têm mais vulnerabilidade à violência. Sim. Ok, elas estão mais sujeitas à violência. Sujeitas. Não que elas aceitam mais o abuso. Mas a vida delas é mais difícil. Então, elas têm mais demanda de dificuldades na vida que Pra poder acabam tomar uma estressando. atitude. E dificulta mais de elas tomarem uma atitude. Então, isso coloca elas menos ainda. Ou seja, não tem como, não há para onde escapar. Eu Não. fico ou eu fico. Então Triste, não Kátia. tem a ver com pobreza ou riqueza. Tanto mulheres pobres quanto milionárias, elas podem sofrer abuso. O abuso que é sofrido pelas mulheres milionárias é mais escondido, porque as mulheres têm menos capacidade de ir lá e declarar que a vida delas não é perfeita. E no caso da Ana Hickman, você soube mais ou menos por cima? Estão falando agora sou que... suspeita pra falar. Então, mas assim, vamos lá, porque assim, eu vou falar os fatos. Ela fez as acusações contra o ex-marido, a justiça está provando que muita coisa não é verdade, e estamos falando desse assunto hoje. Eu gostaria de saber o que você acha. Pode ficar tranquila, é a sua opinião e é importante que você é minha entrevistada. Então, Por favor. eu nem seguia a Ana Hickman e nem sigo ela não me simpatizo por ela. Não me simpatizava pelo estilo de vida que ela apresentava, que pra mim não era muito verdadeiro. Família perfeita. E aí eles passavam, uma vez eu vi uma entrevista dos dois que falavam assim: "Ai, nós somos um casal perfeito, nós nem precisamos ter amigos, Isso a gente é um não sinal. sente falta". Isso é um sinal já. Só que eu não acho que a Ana Hickman foi. Eu acho que cometia abusos múltiplos ali. Todo mundo Dela abusava com de ele, todo ele mundo. com ela? Sim. Eu não acho que ela foi uma vítima. Eu acho que tava todo mundo ruim ali, sabe? Então, você começa a ver que é um acontece? contexto geral, porque ela provou. Tá, algumas foi provadas. Outra, o ex-marido dela tá provando e a justiça tá acatando. Ela disse, não tá batendo. Ou seja, tá caindo uma máscara dela, né? Porque, olha, não é possível que depois de 20 anos que o cara foi mostrar a cara. O cara mostra a cara no primeiro Então, ano. mas você não acha assim, Kátia, que devido a esses movimentos só de defesa das mulheres abusadas, que são as bandeiras levantadas, isso também não prejudica um pouco quando um homem sofre pra ficar... Por exemplo, a Ana Hickman foi abusada. Pum! Ela. E aí não sobrou espaço pro marido, que também foi, pelo que foi provado agora pela justiça. Né? Olha, eu fiz uma faculdade com a minha filha de 18 anos. Ela me ensinou muita coisa sobre isso. Durante a vida, assim, sabe? E ela Sua falou irmã mais que nova, né? não existe... Eu aprendi essas coisas com ela, assim, mas eu vou tentar reproduzir. Não existe algo reverso. Então, por exemplo, se eu sou branca... Tinha trazido a Manuela. Se eu sou branca... Eu até convidei, ela falou que não queria, mas outra vez eu juro que eu trago. Então, assim, se eu sou branca, eu não posso falar que eu sofri preconceito. Porque a minha raça, ela nunca sofreu preconceito. Então, como que eu posso dizer... Ou se não... Só quem tá na pele. É só quem tá na pele. Então, assim, ok, eu admito que existem abusos múltiplos aí. As pessoas são abusivas mesmo, umas com as outras. Para ser abusivo, basta ser humano. Sim. Então, as pessoas podem cometer isso. Mas as mulheres são mais vulneráveis ao abuso. Então, Assim, até a gente quando nunca é provado, pode Kátia. falar... Isso é absurdo. É igual, por exemplo, os homossexuais... Sim. Os LGBTs em Sim, geral, as mulheres Sim. e os negros. Sim, vou falar uma coisa. Se a gente começar a pôr no papel, nós não somos minoria. Não somos. Somos maioria, até se a gente for ver. Só que criaram a consciente interno que nós somos minoria. Isso é um abuso. Isso pra mim é um abuso. Ou você acha que não? A gente quem? Os negros, os homossexuais, as mulheres, que são minorias, mas nós não somos minorias. Então, no caso das mulheres, não é bem uma minoria. A mulher não é uma minoria, é só Um gênero. É um problema de gênero. Mas os homossexuais são minoria, os LGBT são minoria e os Que é negros mais ainda por são... reticência. eu nunca consigo... Nem eu, Kátia. lembrar. Kátia, fica tranquila. Nem eu. E os negros também são minorias ainda, né? Eu acho assim... Não Eu acho posso estar falando besteira. Não, eu não acho que não. Eu acho assim que
é minoria, se a gente contar uma população brasileira onde mais é negro, é uma coisa assim. É quando eu digo minoria. Apesar que eu acho que é muito. O Brasil é um país muito miscigenado. Sim, então, o Brasil não tem nem condições de falar assim, sou branco, Kátia. Não eu tem. acho ótimo. Eu também. Eu acho ótimo. Eu amo isso. Eu odeio essa coisa. Ah, eu sou branco. Tem lá, caucasiano, outros. Eu ponho outros. Nunca entrou na minha cabeça como que uma pessoa pode ter preconceito de uma cor. Kátia, preconceito. E nem de sexualidade. Não, e Kátia, preconceito de um gênero. Gente. É um absurdo No Egito isso. é provado que as mulheres tinham um papel extremamente importante na sociedade. Olha já que vamos. A gente já vai Kátia, mudar de manter assunto. relações abusivas constantes é sinal de traumas, bloqueios ou abuso na infância? Traumas igual abuso na infância. O trauma é igualzinho ao abuso na infância. Então, o que é um trauma? Então, Tá gostando, Ivonete? o nosso organismo, biologicamente, ele está preparado para ser forte. Então, eu sofro um trauma e o meu organismo está preparado para 2 vezes mais para me sobressair ao trauma. Então, para melhorar após o trauma. Mas, algumas vezes, alguns organismos, por algumas questões, eles são mais vulneráveis e eles se traumatizam. Sim. Só que, por exemplo, o que traumatiza muito não é eu ter uma prova, eu ter uma semana inteira de prova, ou eu trabalhar muito, ou eu dirigir 2 horas no trânsito. Sim. Isso são estresse, porque o trauma vem de estresse. Então, isso são estresse do dia a dia, mas isso não traumatiza. O que traumatiza é violência psicológica, violência moral, violência física, violência patrimonial. Então, essas coisas traumatizam. Então, se uma criança, por exemplo, ela existe uns estudos que mostram que a criança se estressa desde o útero. Sim. Então, algumas crianças elas já nascem com um nível de estresse alterados, porque a mãe era muito estressada e acaba passando ali uma... Então, assim, quanto mais um organismo se estressa, isso gera um trauma. E esse trauma pode ocorrer em várias coisas como... Mas esse trauma, na infância, quando uma criança, ela nasce, ela já, desde da infância, ela é submetida a abusos. Ela tem um problema no hipocampo. Então, naquela região do cérebro onde tem a hipófise, no hipocampo, onde é a região que é reguladora das emoções, junto com os órgãos. Sim. Então, a pessoa tem, às vezes, depende do nível do abuso, ela tem uma diminuição do hipocampo. Então, ela já fica com é como se fosse, neurobiologicamente, ela não está bem desenvolvida. Entendi. Então, uma pessoa que sofre muito trauma, estresse, constantemente, uma criança que apanha dos pais, uma criança que vive... Qual a diferença do apanhar e levar um tapa, por exemplo, assim? Os dois são apanhar. Tá, mas, por exemplo, assim, vou espancar, tira sangue e tal. Lá, vai pra dentro, pá! É a subjugação. Você está ensinando o esquema de subjugação para aquela criança. Você está ensinando para ela que ela não é tão importante, que ela precisa obedecer uma imagem de poder, que é o pai e a mãe. Ou pai, ou Você mãe e mãe. adquiriu respeito, sim, tá. Com amor, com carinho. E chega, não me digo. Chega muito mais do que com tapa. Você nunca bateu na Manuela, né? Nunca. Ela- Eu já tentei. E ela te respeita? Ela me respeita muito, ela é E o Antônio é muito mais fofa. bravo com ela? Não. E você é mais brava? Não, é que assim, Você já foi? mulher é mulher, né? já foi Sanguinho mais quente. brava? Não, eu, às vezes, eu já tentei bater nela acho que 2 vezes, mas olha, eu esperei, eu fui bonitinha. Ela ia pra cama e se enfiava debaixo do edredom. Aí eu pegava o cinto e ficava batendo ou na cama ou na parede, porque eu tava muito brava. Sabe o que eu faço com os meus? Eu vou dar um tapa, eu falo assim, eu vou te bater, bato em mim. Sabe assim? Aí da próxima vez você vai aprender, tá? Mas- Nunca, Kátia, se você sério, eu vou ser hipócrita. Uns palmadinha na bumbum já saiu, não vou mentir. Mas o Antônio, ele nunca deixou eu dar um tapa na Manu. Ai, de mim, porque ele é muito fofo. Não Ele é tem muito- condições. Antônio, né? Quantos anos já junto? 20 e poucos? Nossa. Nossa, Kátia, você foi a mina. Kátia, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa frase é bacana. Você, como profissional e mulher, identifica o abusador, mas a parceira se recusa a denunciar ou a receber ajuda. Você toma a frente e denuncia? Conhece casos assim? Sim ou não? Você denunciaria? Então, eu denunciaria, eu já Como denunciei. pessoa, não como profissional. pessoa. Como profissional, eu sou obrigada a denunciar. Ah, você é obrigada? Aham, mas as pessoas me pedem. É porque assim, eu não pego Mas e muito... o sigilo? Não tem o sigilo, paciente? Não em casos de violência. Ah, é? Não. Olha, legal Porque isso. assim, eu seria, né, pela lei, se for em caso onde a mulher está correndo risco de vida... Cúmplice. Oi? Cúmplice?
Não, não. Mas assim, eu deveria denunciar. É que eu nunca peguei um caso. Mas você pode. Posso denunciar. Não vai ferir o paciente. Não. Às vezes, quando você denuncia, você rompe a relação terapêutica. Mas tudo bem, mas aí não vai te Mas se a prejudicar. mulher, porque assim, ó, se eu tô atendendo uma mulher e ela tá ali quase sendo morta pelo marido abusador e Você ela tem não que tem falar. condições, eu preciso denunciar, porque é um risco de vida. É igual uma pessoa que tá com risco de suicídio, eu também preciso Isso é um denunciar. código de ética, ou seja, o pode. sigilo do paciente ele pode ser quebrado Pode. quando... Aí, se eu fizer isso, se eu chegar numa necessidade de fazer isso, eu preciso saber que aquela mulher ou aquela pessoa que estiver ali na minha frente, ela pode não gostar do que eu fiz E tipo, fazer o quê? e largar a terapia. Ok, é o direito dela. Mas eu, como pessoa, eu não posso querer manter a pessoa na psicoterapia porque ela está sofrendo coisas muito mais graves, que é sim. a ideação suicida, às vezes ela está sendo espancada Já à teve beira algum da caso morte. assim? Não, a ponto de você denunciar. Eu nunca denunciei, assim, porque eu não tive caso tão grave. Mas um caso que eu considero muito grave foi uma garota que eu atendi. Ela era muito abusada pelos pais. Muito abusada pelos pais. Sexualmente também? Não. Mas ela era submetida a algumas questões, que eu não posso dizer aqui. Sim. Mas, assim, ela nunca foi agredida sexualmente. Mas ela foi muito abusada emocionalmente, moralmente, pelos pais. Sim. E ela tinha uma desregulação emocional muito grande. Ela era cleptomaníaca, ela se automutilava. E aí agora a menina tá ótima, ela é minha pupila. Se ela Pais escutar também esse são- podcast. Pode ser o veneno, Kátia? Os pais? São Pais. Pais. Os pais, no Nossa, geral. os pais são os principais venenos. Sério, Kátia? Sério. Os nossos maiores fontes de trauma são nossos pais? São os pais, infelizmente. A gente também, como pais, a gente Sim, também. A gente erra muito. A Ivonete não. Mas a gente erra menos. A gente erra menos do que os nossos ancestrais. Sim, mas eu acho que ainda comento algumas coisas da minha mãe. Assim, Eu posso fazer uma orientação parental com você, Sim. com o Beto. Sim. Não, porque assim, eu vejo muita coisa assim. O Beto me controla bem. Eu sou muito minha mãe. Ele é igual ao Antônio? Nossa, eu sou muito assim, mas quando ele explode é pior do que eu. Mas ele assim, ele existe um limiar. Ele consegue chegar a um ponto de falar, agora eu não aguentei. Mas ele consegue. Eu sou Dona Hermínia, Kátia. Eu sou imediatista. Pá! Você sabe que eu imagino isso, Altair? Sim. Por que será, hein? Então. Eu sou uma pessoa... Mas aí, Kátia, você acredita que eu ia conversar com você? Depois daquela conversa que eu te falei ali de sábado, que eu assisti aquela série, foi libertador pra mim. Por quê? Porque eu estava no meu inconsciente. Então, assim... Ser abusado é uma coisa assim que quando você descobre, ao mesmo tempo que te dói, te liberta. Mas peraí, opa. Mas é justamente a dor que liberta. Sim. E aí eu percebi assim, a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Minha mãe, você conheceu minha mãe? Maravilhosa. Ai, a sua mãe era minha mãe. Não, só que minha mãe, ela era firme, muito firme. E durante muitos anos, por ter meu TDAH, eu achava que ela era abusadora. Não, a abusadora foi outra pessoa. A minha mãe, da maneira dela como mãe, que às vezes não entende, tentava me tirar dessa roda. Kátia, eu entendi o contexto da minha mãe no contexto. Minha mãe tentava me tirar daquela situação e não conseguia. Eu conheci bem a sua mãe. A sua mãe, ela não era abusadora. Não, minha mãe não era. Mas... Ela tentava tirar da maneira dela, firme. Minha mãe queria tirar daquela situação. Mas, Altair, você sabe que existem estudos hoje em dia, porque assim, você viu que deu um boom, né, no TDAH, no diagnóstico de TDAH. Mas existem estudos que comprovam que todas as pessoas que apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou o transtorno, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, eles são pessoas que sofreram abuso de alguma forma na infância. Sim. Porque é um comprometimento dessa parte do cérebro, Mas, do Kátia, hipocampo. meu E filho- do córtex frontal, pré-frontal Sim, também. meu filho, o José tem TOD. Olha o que esse menino passou na vida. É fácil, é fato. E como cuida de uma criança com TOD é dando muito amor e Não, muito amor é carinho assim. e muita... E trabalhar o jeito, porque, por exemplo... E limites com afeto também. Sim. O limite é importante, Kátia. As pessoas... Com afeto. Sim, mas é o limite. Mas, por exemplo, às vezes você tem que ser firme com amor, mas ser firme. O que... Olha, eu já querendo entrevistar Não, você. vamos lá. Ser firme, Kátia. Às vezes, porque, por exemplo, o TOD, ele tem um opositor. Aí você fala assim, olha, agora não. Mais tarde. Por quê? José, porque ele enfrenta. Mas por que agora não? Por que agora não? Porque eu estou dando uma aula, eu estou fazendo uma... Eu falei, Onde agora, está o papai... afeto? Então eu falei, filha, agora eu estou trabalhando, não posso falar, pode ser mais tarde. E a validação emocional? Cadê? Então,
Kátia, Olha, ninguém é perfeito, Kátia. eu com todo prazer, sem te cobrar sessão. Ótimo, você me fala. Mas assim, que tem coisas, Kátia, que nem sempre sigo a psicologia e não, eu acho assim, só que é difícil pra ele. Veja, imagina a vida, um TOD é muito difícil, um TOD. O TOD é mais difícil Ele é que o muito, TDAH, sabe que ele é o mais famoso difícil do que o contra, autismo. Kátia, ele é famoso do contra. Então, é porque, imagina por que essa criança é do Claro, contra. eu tenho absoluta certeza que o meu filho passou, nenhum de nós três aqui dentro passou, Não. nem um É décimo. absurdo. Entendeu? Um absurdo. A gente vai conversar sobre essas sessões Tá. aí. Kátia, a ética profissional permite que você denuncie? Acabou de falar que sim, Sim. né? Qual o papel da psicóloga no processo de cura? Vamos falar da cura. Primeiro entra o luto. Deve entrar o luto ou não entra o luto? Quando a Não. pessoa cai a ficha que aquele príncipe, na real, era um sapo. Na verdade, às vezes a pessoa caiu a ficha, só que daí ela entra no ciclo do abuso de novo. E ela não tá numa fase que ela tá com disposição para psicoterapia. Então, às vezes a mulher procura o terapeuta, ela sabe, puxa, alguma coisa tá errado, a vida não tá tudo bem, não é normal. Ela tá numa fase que a gente chama de pré-contemplativa, Sim. mas ela não tá numa fase onde ela tá aceitando que ela precisa de ajuda, porque ela não sabe, ela não tem força. Porque quanto mais tempo, ou quanto maior o abuso, mais frágil a mulher se torna. É muito difícil, é muito difícil. Ou seja, em vez de fortificar, Tem um se enfraquece. ciclo. O abuso ele enfraquece, ele acaba com a autoestima da mulher. Ele acaba. Então, É possível recuperar isso? é possível, mas é difícil recuperar totalmente, porque, como eu disse, afeta neurologicamente o nosso cérebro, não afeta... Porque, assim, quando a gente fala em emoções, a gente pensa que emoção é como se fosse um fantasma, né? Ele vai e vem. Não é uma alma, é um sistema que tem dentro da nossa cabeça. É um órgão muito importante que tem na nossa cabeça. Minha amiga não é poderosa, Ivonete? Gente, vocês vão saber daqui a pouco quem é Ivonete, que eu só tô falando Ivonete. Vai Daqui a saber pouco- sim. Daqui a pouco você vai ter que vir aqui. Não. Aí não, mas você vê? Você vê como ela é empoderada? Eu gosto disso na Kátia. Kátia sempre foi empoderada. Como eu acho minha irmã mais velha. A Rita. Eu acho minha irmã mais velha. Ai, a Rita é minha cunhada A preferida Rita, no ela universo. é empoderada. Minha irmã mais velha é empoderada. E a cura vem como, Kátia? Terapia? A conscientização das emoções, a conscientização do rápido o tempo. abuso. Porque, assim, se uma mulher não sabe que aquilo é um abuso, como que ela vai procurar ajuda? Sim. Então, se ela tá sendo lá ofendida, desprezada, sendo obrigada a manter relação sexual sem ter vontade de manter, que isso é muito comum, que a mulher não sabe que ela tá passando por violação sexual no casamento, e ela tá. Porque se ela tá com dor de cabeça ou se ela tá com qualquer outro problema que ela não queira fazer sexo, ela não é obrigada a fazer. E as mulheres não sabem disso, principalmente as mulheres mais velhas. Não sabe. Não, porque elas acham que faz parte do combinado do casamento, do matrimônio, manter A relação relação sexual independente da vontade dela. Uma coisa que eu aprendi. Vamos transar? Não. A partir desse não, se tiver algum ato. É crime. abuso. É crime, né? Tem alguns países que não é assim. Não, mas o Brasil já é. O Brasil Estados é, Unidos graças a são. Deus. É assim. A Europa. A Europa é. Falou não. A partir desse não, o que acontecer é crime. Ou seja, a mulher ou o marido pode falar, não quero. Ele tem que ser respeitado. É um direito. Sim. Ah, mas se é minha mulher, eu vou fazer coisa. A partir daí vira estupro. Vira. Ela pode até... E também quando uma pessoa convence a outra a manter relação sexual, vira estupro. Então- Porque ela foi convencida Kátia, a manter. Então, é isso que eu falo. Só que as pessoas não sabem disso. Então, eu descobri sábado. Entendeu? Aham. Que isso é um absurdo. É um absurdo. Principalmente fazer isso com um adolescente. Sim. Então, Não. não é possível. Kátia, as políticas públicas ainda são ineficazes? Então, eu estava até dando uma pesquisada, assim, antes de vir aqui. Conversei com um amigo que é investigador da polícia. Então, é assim, existe política pública. Existe. O problema é? O problema é que as mulheres muitas vezes não denunciam. Mas eu reparei, assim, que, por exemplo, se... Já me falaram também que uma vez ligaram para a polícia e aí... A polícia chegou na porta, o marido atendeu a porta e falou assim, tá tudo bem aí? Ah, tá, só tá uma briga de casal aqui. Só tá uma briga de marido e só? mulher. Ah, mas tá tudo bem? Você quer que eu... Não precisa não. E ficou por isso mesmo, e a polícia foi embora. E a mulher tava lá em cima espancada. Era um sobrado e Então. a mulher tava espancada. Então, existe essa fragilidade. Então, é assim... hoje em dia, se eu chegar numa delegacia à noite fazendo uma denúncia de abuso, de qualquer tipo de abuso, eles vão me colocar em contato com uma delegada. E tem vários órgãos também, tem vários
Tem vários sites que você pode entrar em contato, tem o 180 que pode denunciar, mas depende, né, de quem vai estar me ouvindo ali, se a pessoa está tão preparada para entender o que de fato é o abuso. Sim. Então, pode ser uma pessoa que nunca na vida dela estudou nadinha sobre aquilo, que eu acho que também é meio impossível, a pessoa tá ali trabalhando, ou uma pessoa que viveu muito abuso e que ela leva aquilo como normal, porque ela não foi terapeutizada. Exatamente. Então, muitas vezes a delegada fala assim pra mulher: ai, mas você quer mesmo fazer isso? Tem certeza? A própria delegada? Eu já vi casos também, que a mulher foi até a delegacia da mulher e a delegada falou assim: ai, tem certeza que você quer fazer isso? Porque ele só te xingou, ele só te ofendeu, ele nem te bateu. Ai, você vai ter um trabalhão enorme. E ele só É um lado cultural, né? Então, você viu que a própria mulher, ela tá sendo patriarcal? Ela tá protegendo um Como sistema. podia melhorar isso? Como poderia melhorar? Então, eu acho que com a conscientização das meninas na infância, das pessoas do sexo feminino. Sim. Na infância, eu acho que não só das meninas, mas para conscientização dos filhos pequenos, esses que vão nascendo agora. Sim. Você fala, olha, se alguém gritar com você é abuso, se um menino te ofender e falar que seu cabelo é feio, ele não pode falar isso, sabe? Parece que assim é meio que dicotômico, porque parece que a gente está ensinando a pessoa a se sentir abusada. Sim. Não sei, talvez não, né? Talvez aquela criança, ela cresça com uma consciência melhor do que podem e do que não pode fazer com ela. Mas para isso, os pais na casa não podem fazer. Sim. Porque se eu ensino para minha filha que ela não pode bater no coleguinha, por que eu posso bater na minha filha? Exatamente. Cara, vamos fazer um ping-pong aí. Pior caso na tua vida? O pior caso foi extraclínica. E é o caso de um abuso familiar, que é cometido por uma mulher. É interessante? Muito. Fale. Então, é uma família constituída. Existe uma mulher que ela deve ter algum transtorno de personalidade muito grave. Eu não sei porque eu não avaliei ela, não posso dizer. Mas não é possível que uma mulher faça isso. E ela mantém meio que os filhos em cativeiro. O marido é completamente obediente. Às vezes ele tem algumas coisas de explosão, mas ele é completamente obediente. E ela mantém a empregada, ela retém os documentos da empregada, ela retém as contas. Não, nunca ninguém conseguiu denunciar. Então, assim, tem um bairro ali que a vizinhança toda sabe, só que a vizinhança toda foi bloqueada no telefone, para que ninguém incomodasse aquela família. E a empregada, ela não pode ir para casa dela nos fins de semana. Ela não pode. Ela ficou muitos anos sem ganhar salário. Mas ela conseguiu tirar... Não, ela tá lá ainda. Não é trabalho escravo isso? É trabalho escravo. Então, por exemplo, a mulher, ela não permite que os filhos adolescentes namorem, tenham uma vida social. As pessoas da casa têm que viver sob as condições dela. E é assim, se ela tá de bom humor, ela deixa um pouquinho. Se ela tá de mau humor, ela retira. Então, ela dá e tira, dá e tira. Mas ninguém nunca denunciou essa mulher? Não, ninguém teve força para denunciar. Mas você conhece essa pessoa? Infelizmente, eu conheço. É perto da sua casa? É perto. É bem grave. Porque eu fico pensando, gente... Nossa. O que será dessas pessoas? Você conheceu já hoje em dia, Altair, uma mulher, uma funcionária que tem as contas da casa dela paga pela patroa e que ela não pode ter acesso aos documentos, que ela está sendo... Como você soube disso? Uma pessoa que me contou. Nossa, cara. Eu conheço de vista essa mulher, eu não tenho amizade com ela nada, mas... Nem quer, né? Não, Deus me livre. Mas é bem grave. Eu fico com pena da família, fico com muita pena da empregada, que eu acho que hoje em dia quem tem empregada em casa 24 horas já é um abuso, porque não existe isso. Porque ninguém mora em fazenda de engenho para ter empregada 24 horas. É um caos. Ninguém precisa de empregada 24 horas. Mas qual tem privacidade, né? Nossa, pra que isso, gente? E você tratar um ser humano dessa maneira é muito grave. É um abuso, né? É muito abuso. Agora o caso do maior orgulho. E o caso de maior orgulho foi dessa... tem vários. Mas o que eu me senti orgulhosa mesmo, com o meu desempenho profissional, foi dessa moça que eu contei antes. E ela se libertou dos pais? Não, ela ainda tá... Ela vive na mesma casa que os pais, Mas conseguiu pôr os pais no lugar? Eu fiz algumas sessões de orientação parental, e aí ela... Ivonete, tá? Mesmo com as sessões de orientação, eu reparei que aqueles pais não iriam melhorar tanto assim. Mas, aí ela parece que ela entendeu que isso agora ia depender dela. Quando ela entendeu que a vida ia depender dela e não mais de ficar esperando alguma coisa boa dos pais, a vida dela andou. Um conselho para quem está sofrendo abuso agora, cara. Denuncie muito, sejam fortes e denunciem. Então, abuso não é só tomar um tapa na cara, eu fiquei arrepiada só de falar isso.
Se um irmão bate numa menina da família, na irmã, isso é abuso. Se um irmão proíbe a menina de sair e entrar a hora que ela quiser e manda os amigos embora de casa, como acontecia comigo, é abuso, é muito abuso. Se os pais não fazem nada para cuidar daquela pessoa que estava passando por esse abuso do irmão, é mais abuso ainda. Você se curou, Kátia? Me curei, mas faz pouco tempo. Levou um tempo, um processo. Uhum. Entrou no luto. Você está bem hoje? Tô muito bem. Tá muito bem, né? Uhum. Eu digo que família... Mas eu precisei me afastar. Claro. E precisa. Eu falo que família, às vezes, não precisa ter o sangue. Não. Muito pelo contrário. Né, Kátia? A gente tem uma amizade muito mais forte do que muitos aí. Você é muito mais meu irmão do que a minha própria Sim, família. sabe por quê, Kátia? Eu via que... Kátia, você foi criada no meio de 3 meninos. E eu fui criado no meio de 4 meninas. De uma certa forma... Por isso que você é querido. Então, mas... E você mais forte, mais firme. Eu acho que isso afeta também a gente. Mas eu creio que a gente teve uma... Assim, que a sua trajetória é uma trajetória muito bonita, eu creio. Porque você correu atrás dos seus sonhos, estudou, correu atrás, tem sua filha, uma menina linda, 18 anos. Eu me sinto também assim... Sabe o que me fez... Pensei naquelas coisas que eu te falei sábado, sabe o que me fez pensar? Falei, que tapa na cara, né? Tem minha família hoje, tem meus filhos, tem meu trabalho. Que pena que não conseguiu, né? Porque se deixasse ia ficar a vida inteira. Que pena, que graças a Deus que a minha racionalidade apareceu no lugar da emoção, que às vezes a emoção deixa um pouco de lado para tomar algumas atitudes. E eu digo, gente, denunciem. A Kátia fala uma coisa que é verdade. E busquem ajuda psicológica. Kátia, quem quiser falar com você, como é que eu faço? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu quero falar, porque assim, o ciclo do abuso, eu acho que é importante as mulheres saberem. Por favor. Porque assim, o ciclo é o amor intenso, Sim. aí tem a tensão no relacionamento, Muito importante aí tem isso. não a pancada física, aí tem a crise em si, a problemática, depois tem o pedido de desculpas junto com a lua de mel. Então é um ciclo, e aí vive aquela lua de mel, aquela paixão intensa, e depois volta começa tudo de novo. Vai a tensão, aí vai o abuso em si, que pode ser qualquer um dos 5 abusos. Tem muita mulher que ela passa por abuso patrimonial e não sabe. Assim como o abuso emocional, o abuso patrimonial é muito comum. Porque quando a gente fala, se eu falar, eu sofri abuso, as pessoas pensam, ela foi abusada sexualmente, coitada. Não, eu nunca fui. Mas as pessoas não param para pensar que outras coisas também são horríveis. Sim. Então, é assim, as mulheres que, por exemplo, que o marido, quando a mulher não trabalha e o marido trabalha, e ele fala, mas o dinheiro é meu. Não, porque os dois estão tendo tarefas ali, as duas tarefas são importantes. Sim. Quando o marido que trabalha remuneradamente fala que o dinheiro é dele, ele está fazendo com que o trabalho que a mulher faz em casa com os filhos não valha nada. E abuso. Mas já coloca a desigualdade. E aí ele está abusando patrimonialmente daquela mulher, porque ela não tem condições, ela é obrigada a ficar na casa, limpando, cuidando dos filhos e fazendo tudo, mas ela não pode comprar uma blusa, ela não pode fazer alguma coisa que ela deseja. E esse homem pode tudo, ele tem poderes. Homem que troca de carro sem avisar a parceira, ou parceiro, não importa, quem quer que seja, é abuso patrimonial, porque Sim. Eu não posso simplesmente ir lá na concessionária. Eu não posso fazer isso, nem a mulher, nem o homem. Falar assim, chegar com um carro novo, mostrar, olha, marido, que bonito o meu carro novo. É um horror. Isso é absurdo. Sim. Entende? Tem muitas coisas. Agora me fala uma coisa, para concluir nossa entrevista. Tá. Uma harmonia. Qual o papel certo do homem e da Igual. mulher? Igual. Em que sentido? Igualdade. Tudo. Tudo é compartilhado. É uma vida junta. É compartilhado. Ninguém precisa ter poder a mais ou a menos. Então, o homem pode lavar banheiro e a mulher pode mandar trocar o óleo do carro. Sim. Ou a mulher pode ficar lavando banheiro e o homem vai fazer outras coisas, mas que seja feito com respeito, sabe? Harmonia. Com harmonia. Ou seja, não desmerecendo a natureza de ninguém, né? Não, porque... É só as pessoas terem um pouco de bom senso e entender que o papel de todos é importante. Sim. Se eu varro a rua, eu sou tão importante quanto o médico que está lá no hospital. É a igualdade social, eu acho que você tá, de gênero. Eu acho que isso é importante, porque quanto mais a gente tomar consciência do que a gente pode, que não pode, o que é abuso, o que não é, vamos acabar. O ciclo se encerra, Kátia. O ciclo acaba, que é o que a gente mais está precisando hoje. Não é? Por exemplo, eu fico pensando nas minhas filhas. Eu amo minhas filhas, mas assim, eu penso no meu filho também.
claro. Mas eu penso nelas porque justamente por isso, porque a mulher ainda é mais vulnerável. E eu quero ensiná-las que Então, não. a mulher não é mais vulnerável. Biologicamente, a mulher é igualzinha ao Não, homem. mas estatisticamente, aí vamos falar de Socialmente, estatística. a mulher Socialmente, está exatamente, vulnerável. isso que eu ia te falar. Socialmente, a mulher é vulnerável por conta dessa condição. Nos países nórdicos, o que eles fizeram para acabar com essa violência entre gêneros foi a equiparação salarial. Sim. Foi uma das estratégias. Só que daí, quando você vai pesquisar, ainda existem muitos casos de abuso, de violência sexual Sim. não denunciadas. Kátia, o assédio na empresa é um abuso? Muito. Nossa, Tanto faz de absurdo. homem e de mulher. Na verdade, não, porque é aquela coisa reversa, né? Se eu for uma chefe e ficar sendo abusiva sexualmente com um subordinado, aí sim. Mas se eu não sou... Eu sou quem limpa o trabalho lá. E qualquer pessoa, outra pessoa que limpa junto comigo, me assediar é um abuso. Por conta dessa desigualdade de gênero. Que é igual Entendi. àquela outra desigualdade... Perfeito. Excelente sua entrevista. Espero que você tenha gostado de ter eu vindo adorei. aqui. Falta muita coisa ainda pra Falta, falar. vamos trazer. Você vai voltar mais vezes, Kátia. A Kátia já é figurinha batida, aqui, repetida. Eu quero aqui sempre. Quero te agradecer, Eu de que verdade. agradeço, André, de Espero que verdade. essa entrevista consiga ajudar muitas pessoas a se entenderem. Kátia, fala se alguém quiser falar com você, como é que faz, por favor. Pode me procurar no Instagram, meu nome é Kátia Moledo, ou pode ficar com o meu telefone. Posso falar? Claro! 11 99742 6809. Kátia Moledo, tá? Então, obrigado, Kátia. Obrigada a você, Altair. E a vocês, com todo o meu carinho e amor, mais um agradecimento. Finalizamos mais um episódio importantíssimo e inspirador do E Sabe o Quê? Espero vocês no próximo episódio. Com um grande beijo no meu coração. Não se esqueça, se inscreva, ative os sininhos, faça comentário e ponha seu like. Quer mandar um e-mail? sabeoque@sabeoque.com.br. Estou aqui para ajudar e também ouvir, tá bom? Quem quiser Um tirar grande alguma beijo. dúvida também sobre violência doméstica, pode me mandar Coloque nos no direct comentários que eu respondo e também rapidinho. coloque nos comentários ou lá no Instagram do E Sabe o Quê? Que a Kátia, ela vai responder. A Kátia, ela responde. E aí, coloca lá nos comentários dentro também do YouTube que a Kátia responde pra você. Nada melhor que uma especialista pra responder. Eu só sou o canal aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e nos vemos. Tchau!